Prosa sobre a Vida, Inquietações, esse seu programa semanal em que nós recebemos a psicóloga Carolina Zandona Fornari para essa prosa tão boa, né, sobre diversos assuntos aí ligados aos mais variados temas, né, psicóloga? Tudo bem? Tudo bem, Alexandra, bom dia ou boa tarde. Aqueles que já almoçaram e que estão nos acompanhando nas redes, pelo rádio, né? É verdade, a gente fala sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre saúde mental e por isso que tem um leque de prosas para poder conversar e assuntos para poder dialogar com as pessoas, com a comunidade. Esse é o segundo programa do ano de 2025 e no primeiro programa a gente estreou uma novidade, né, para o ano, que são as entrevistas. Nós tivemos aí uma entrevista muito legal com a terapeuta ocupacional, né, a Richelle Klein, que trabalha junto contigo na clínica Semear, né, psicóloga? É verdade, Alexandre. Para quem ainda não assistiu ou gostaria de assistir de novo, ela está disponível no YouTube da rádio, também no Facebook. Foi uma entrevista bastante enriquecedora, né, com a Richelle, que nos contou um pouco do trabalho da terapia ocupacional, das intervenções, das avaliações, né, esse trabalho tão bonito, que é um trabalho interdisciplinar que a gente construiu e tem construído na Semear. Muito legal mesmo, vale a pena o pessoal reassistir ou assistir, né, no nosso canal do YouTube Rádio Minuano e também no Facebook. Aí vai ter que pesquisar um pouquinho, né, porque foi semana passada, mas está disponível. E a gente está agora, né, em pleno Janeiro Branco. Né, o Janeiro Branco, ele é uma campanha a nível nacional, né, sobre a importância dos cuidados da saúde mental, da saúde emocional, né, de todas essas questões que abrangem aí a saúde mental, no caso, né? Sim, já tem alguns anos essa campanha, né, Alexandra, que busca atentar para esse aspecto. Há algumas décadas, né, a gente tem visto campanhas que vão conscientizando a respeito da saúde física, né, nos seus diversos aspectos. A gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul e de um tempo para cá também o janeiro foi escolhido como um mês de campanha para que a gente possa atentar a isso, né, ao cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa com o nosso psiquismo, com a nossa alma. E a gente costuma dizer que isso precisa ser como a música do Nando Reis, de janeiro a janeiro. Não é só em janeiro que esse tema precisa ser falado, que as campanhas de prevenção, de conscientização precisam ser feitas, mas que em janeiro foi o mês escolhido por ser o primeiro mês do ano, por poder ser feita uma analogia com uma folha em branco, em que nela a gente vai escrever aquilo que vai construir no decorrer desse ano, e por isso esse tema. E esse ano, Alexandra, é um tema que é importante, sempre, né? Sempre é importante, mas esse ano tem um interesse, assim, e por isso também a gente pensou em ser o tema dessa nossa prosa de hoje, porque no ano de 2024 a ansiedade foi escolhida a palavra do ano aqui no Brasil. É assustador, né? Teve uma votação e que esta palavra foi a palavra escolhida, ansiedade, né? A palavra que os brasileiros mais procuraram no Google no ano de 2024, o dicionário Oxford também lançou a sua palavra do ano em dezembro, que foi brain rot, que na tradução seria um apodrecimento cerebral, um atrofiamento cerebral, né? De que as pessoas, muito influenciado pelo uso das telas, das redes sociais, têm produzido um fenômeno que é esse atrofiamento cerebral, né? Porque diante das telas, diante dessa forma de entretenimento, que é uma forma de entretenimento instantâneo, fácil e superficial, o cérebro vai, né, se atrofiando, vai apodrecendo, assim como o alimento que a gente deixa, né, num lugar e que não consome, ele vai, né, fazendo esse processo, assim. Né? Então a gente tem visto cada vez mais as pessoas falando
e sofrendo com sintomas ansiosos, com o esgotamento, com essa sensação de estar esgotado, de um cansaço que é para além de um cansaço físico, que é um cansaço mental, com essas questões de afetos deprimidos, de choros assim frequentes, choros, né, que muitas vezes não se consegue localizar o motivo, mas que se tem um sentimento assim de angústia, de desespero, de não saber como lidar com as coisas que estão acontecendo na vida naquele momento. Então a gente tem cada vez, né, e tomado contato com isso, com as pessoas sofrendo. Né? Então, Janeiro Branco vem para a gente poder falar sobre isso. Agora, ser essas duas palavras, né, escolhidas a nível nacional e internacional causa um pouco de preocupação, né? Porque você ter em um ano a palavra ansiedade sendo a mais procurada, né, eleita como a palavra do ano, ao invés de uma palavra boa, né, uma palavra de qualquer outro sentimento, ela causa muita preocupação. Quanta gente a gente não vê, né, no nosso cotidiano também falando que anda ansioso, que está se autodiagnosticando também, né? Muita gente sofrendo hoje com a ansiedade. Isso. E não é que a ansiedade seja sempre patológica, né, Alexandra? A gente já conversou sobre isso em outras prosas. Ela é um afeto, né, como toda a gama de afetos que nós temos na vida e que em algum momento a gente vai, né, senti-la, né? Inclusive em alguns momentos ela é importante, ela é necessária, mas a gente tem visto que as pessoas estão sofrendo de ansiedade, né? E é isso que tu diz, isso que preocupa, né, de que isso seja um afeto constante, que isso vá tomando a vida das pessoas, que isso vai limitando as pessoas ou consumindo uma energia, né, vital, nesses aspectos do sofrimento, né, e isso, claro, que nos preocupa, né, Alexandra, por isso também trazer esses temas, né, e a importância do cuidado com o sofrimento. Assim, a gente muito escuta, né, Alexandra, assim, a importância de fazer exercício físico, de dormir bem, de fazer se alimentar bem, né? Mas às vezes a gente escuta pouco cuidado com a alma. Como é que a gente cuida da nossa alma? Como é que a gente cuida daquilo de mais singular e de mais subjetivo que a gente tem, que é a nossa alma, é o nosso psiquismo, né? Numa linguagem científica. Mas eu acho que a palavra alma traduz bem. Né? As pessoas... A gente tem uma alma. E como é que a gente cuida dela? Né? Tem muitos métodos de cuidado. A psicoterapia, a psicanálise são formas de cuidado da alma. Né? O cuidado de si. Tem muitos métodos, inclusive, que propõem um conhecimento, assim, um autoconhecimento. E que é importante, é válido, né? É necessário. Mas só se conhecer não basta. A gente tem que se cuidar. A gente tem que se inquietar com a gente mesmo. A gente tem que transformar o sofrimento, né? Não basta conhecê-lo. É preciso poder transpô-lo, é preciso poder cuidar daquilo que a gente está atravessando, né? E como é que a gente faz isso? Né? A psicoterapia, a psicanálise são ferramentas que podem ajudar alguém a cuidar da sua alma, né? Daquilo que tem de mais subjetivo, dos seus pensamentos, daquilo que sente, dos seus sentimentos, seus afetos, de como reage, né, as situações da vida, o que a gente faz com aquilo que fizeram conosco, com aquilo que, né, a realidade impõe. Dentro da psicologia, psicóloga Carolina, existem várias ferramentas, né? A pessoa daqui a pouco pode não gostar, de não se adaptar a uma ferramenta e buscar outra. Existem vários componentes aí que poderiam ajudar, né, a pessoa a transpor de uma maneira mais fácil. Porque estar ansioso aí não quer dizer que isso tenha que permanecer, né? Que vá permanecer para o resto da vida. Você pode ter aí algumas ferramentas disponíveis para transpor, né? E isso que tu diz é muito interessante, Alexandra, porque as pessoas acham que a psicologia é uma. Né? Que é só sentar com o psicólogo e conversar e é isso. E que é tudo igual. E não é. Né? A psicologia ela é uma ciência
né? Ela foi regulamentada no Brasil em 1964, né? Então, o psicólogo é quem cursou uma graduação em psicologia e está apto, por isso, em conduzir uma psicoterapia, mas há diferentes métodos, diferentes técnicas de psicoterapia, diferentes orientações teóricas, inclusive. Né? Eu trabalho, estudo com a psicanálise, né? Que é uma ética, né? Uma ética em relação à verdade do sujeito, à verdade do próprio desejo. É um método, né, de tratamento e de investigação sobre os fenômenos psíquicos, não só os transtornos ou as psicopatologias, mas de como que o aparelho psíquico se estrutura, como é que um ser humano se constitui ser humano, como é que o ser humano funciona, e também uma ferramenta de apaziguamento do sofrimento humano, né? Uma ferramenta de escuta, de cuidado do sofrimento humano. E por isso que é uma ética, né? Porque tem a ver com a escuta do sujeito e a escuta da sua verdade. Né, daquilo que um sujeito tem do seu sofrimento, aquilo que ele tem de seus desejos, suas angústias, seus conflitos, tudo aquilo de melhor que um ser humano tem e daquilo que é também mais difícil a gente atravessa num processo analítico, né? Eu sei que um braço do teu trabalho é com a infância, né? E nós até conversávamos ontem com outro profissional da saúde e ele nos falava que é assustador também a quantidade de crianças que, por estarem envolvidas aí com telas, né, com a internet, enfim, estão apresentando outras deficiências também. Estão usando mais óculos de grau, estão precisando, né, de outras intervenções aí médicas e com certeza essa exposição tão precoce, né, às telas também vai trazer aí alguns efeitos psíquicos, né, nas crianças também. E imagino que tu tenha lembrado, né, dessa entrevista, Alexandra, porque eu te disse que a gente estuda a estruturação psíquica, como o ser humano se estrutura. E claro que isso tem a ver com questões internas, intrapsíquicas e questões externas, né, dos contatos, das experiências que cada criança vai ter na sua vida, inclusive a experiência precoce com o uso de telas, né? Claro que o uso de telas não é recomendado pela OMS, não é recomendado pela Associação de Pediatria, nenhum uso de telas até os 2 anos, né? Nada. E depois disso, o recomendado é que sejam exposições curtas, né, às telas, porque claro que vão ter efeitos psíquicos nas crianças, assim como tem efeitos psíquicos nos adultos, nos jovens, mas isso se amplia muito quando a gente está falando de crianças que estão se estruturando psiquicamente. Estão com o aparelho psíquico aberto, móvel, né, estruturando os pilares, né, para sua alma. Então, claro que isso vão ter efeitos que são efeitos numa outra dimensão do que os efeitos nos adultos, né? Com os adolescentes também, porque é um período de vulnerabilidade, de construção da própria identidade, e isso pode ter efeitos diversos, assim, a gente pode ter várias prosas sobre a vida, especificando os efeitos em cada faixa etária. Sim, e é uma maneira também de a gente linkar, né, com essa expressão que foi adotada a nível internacional, né, de brain rot. Poxa, se a gente não tá usando o músculo cerebral aí, né, daqui a pouco ele vai atrofiar mesmo, ele vai perder a capacidade, a função dele, se a gente estivesse, né, exercitando ele, estimulando. E com as crianças a gente até levanta uma questão, né? Poxa, como é que vai ficar aí o cérebro da criança se no desenvolvimento já está, né, com essa exposição aí de acesso fácil, rápido, ela não precisa mais pensar, né, para construir um raciocínio, como é que vai ficar aí, né? Essa é uma boa questão, assim, Alexandra. A gente, né, passou o Natal e uma das coisas que a gente fica pensando quando os pais perguntam, por exemplo, vou dar um celular ao meu filho, será que é uma boa ideia de presente?
Né? Será que é um bom presente dar um celular para uma criança? Por que dá? Com qual objetivo? É claro que o celular tem, né, algumas coisas, por exemplo, os jogos estimulam algumas habilidades, alguns aspectos, é verdade. Né? Mas tem muitas questões no desenvolvimento da linguagem, da cognição, psicomotor que né, não estimulam de uma forma que poderiam ser estimulados brincando, conversando, contando histórias. Agora é tempo de férias, né? Brincando, andando de bicicleta, tomando banho de chuva, né? Correndo na grama, que são aspectos que a gente fica pensando que parecem tão simples, mas que vão desenvolver uma série de questões motoras, de linguagem, de cognição, de resolução de problemas, de atenção, concentração, né? Assim, que é isso que tu tá falando dos estímulos. O que a gente oferece de estímulo para uma criança, para um adolescente? O que a gente se oferece de estímulo também? Sim. Né? Como é que a gente estimula, se exercita, né? Psiquicamente? Como é que a gente se enriquece psiquicamente? E é muito agora, então, essa pauta de janeiro, né? Utilizando aí janeiro branco para talvez a gente parar um pouco e pensar, né? Como é que a gente está se cuidando, não só o corpo, mas também a mente. Como é que a gente está cuidando da nossa alma, né, Alexandra? Como é que a gente está se conhecendo, né? Eu recordo em vários programas que tu lembraste, né, Alexandra, que a gente não precisa estar sozinho diante de um sofrimento. E eu acho que é importante a gente lembrar disso. Sim. Né? Agora em janeiro, claro que a gente tá começando a conversar sobre o tema. Janeiro tá aí, temos algumas semanas. Porque a gente não precisa se colocar sozinho. Né? A gente pode contar com ajuda. Muitos momentos é necessário a busca de uma ajuda profissional, uma escuta qualificada, para que a gente possa se conhecer, se compreender de modo mais profundo e a partir disso tomar as decisões necessárias na vida, né? E que as pessoas podem contar com esse recurso. Como as pessoas fazem para contratar o teu trabalho, psicóloga? Eu sei que tu atende, né, em 2 clínicas aí, uma mais voltada ao público infantil, mas no modo geral, como as pessoas te encontram? São 2 espaços de trabalho, mas um contato. Uma psicóloga. Uma Carolina. Alexandra, as pessoas podem entrar em contato pelo meu telefone, né? Hoje as pessoas usam o WhatsApp, inclusive usam as redes sociais para fazer um primeiro contato, para poder nos conhecer um pouco como a gente pensa, compreende os aspectos humanos, como a gente intervém, né? Isso também é fazer um bom uso da rede social, né? A gente faz isso quando a gente precisa de um especialista, a gente procura indicações, a gente procura em quem a gente confia, quem a gente conhece, procura na rede, né? Vai lá dar uma olhada, ver como é que o profissional se posiciona nas redes sociais, por exemplo. Isso é importante, né? E as pessoas também podem me contatar pelo meu telefone, que é 54999040458. Muito bem, e fica o convite aí para as pessoas acessarem também o nosso YouTube, Rádio Minuano. Tem uma partezinha lá, uma playlist toda especial só com os programas Prosa sobre a Vida, que são muitos, né? Foram aí quase 2 anos, né, de programas, com muitos assuntos legais. Aí o pessoal pode saber um pouquinho mais do teu trabalho, psicóloga, e nós nos vemos na próxima terça-feira. Combinado.